Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje um domingo do trader especial. Vamos falar do calendário, né? Da importância do calendário, como é que a gente avalia as próximas datas relevantes do mercado. E aí, claro, tem que falar da eleição, porque a gente está na marca do gol para a eleição. Então eu queria falar disso para vocês, né? Tipo, de hoje faltam menos de 30 dias para a eleição. Então, o que eu queria mostrar para vocês primeiro aqui, do ponto de vista... Ah, tá selecionado aqui meu desenho, aqui, peraí. Do ponto de vista de calendário do mercado, a gente tem essa semana, uma semana extremamente importante. Por que é uma semana extremamente importante para todos nós? Porque a gente tem na terça-feira, a gente tem o CPI, que é a inflação americana, o PCA americano, muito importante, né? Vamos ver como é que a leitura do mercado vai ser. Eu acredito que o CPI, se você pegar aqui o Core, ó, month over month, eu já tinha mostrado para vocês, mas você vê aqui que ele está tendo, se você puxar aqui, ó, actual aqui, beleza, show more aqui, legal. Se você pegar aqui o CPI, né, ele veio 0.3, o forecast do mercado é 0.3, né? Vamos acompanhar como é que isso vai dar, né? Mas ele tá em tendência, está entrando numa tendência de testar um suporte aqui, perdendo esse suporte, ele vem aqui para buscar, né, taxas abaixo do ponto 3. A curvatura dele me parece claramente para baixo. Se a gente pegar no mono aqui, ó, tá vendo? Claramente para baixo. Vamos acompanhar. Mais importante, vamos ver como é que o mercado reage, porque em dia de CPI, o índice, por exemplo, o dólar fica extremamente volátil, seja com barras nas duas direções em sequência, seja com mudança da tendência do dia. Então, entre segunda e terça é importante você ficar atento. E daí depois a gente tem o PPI na quarta. Então, ó, terça CPI, quarta PPI. Daí você tem na quinta-feira, você vai ter produção industrial na China, muito importante para nós, por causa de minério de ferro, etc e tal. E aí você tem, na sexta-feira, a gente tem o CPI europeu. Então veja que a gente tem muita informação nessa semana, e na sexta-feira a gente tem o vencimento das nossas opções. Então é muito dado e muito ponto de relevância no mercado, que é a mudança das opções, na mesma semana. Então, muito intensa essa semana, você tem que ficar atento. E daí na semana seguinte, a gente tem o Fed, dia 20 e 21, e o nosso BC 20 e 21. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Tem que ficar atento a essa realidade nossa. É importante, muito importante, que a gente tenha um plano traçado para isso, tá joia? Porque o BC nosso, por exemplo, decide, tipo, 10 dias antes da eleição. A eleição é dia 2, não é isso? Acho que é dia 2 de outubro. Então, nosso BC decide, tipo, 10 dias antes do processo eleitoral. Então, é muito importante ficar atento a isso, tá bom? E, claro, vou mostrar agora para vocês sobre o processo eleitoral, vou falar sobre a eleição, vou pegar aqui a pesquisa da Genial. Estou usando a pesquisa da Genial porque ela é a mais ampla de todas, tá? A mais ampla de todas, com dados disponíveis, etc e tal. Não estou usando de outros lugares a da XP porque ela cortou o tempo histórico, com aquela discussão da publicação lá daquela pergunta, quem era mais honesto, etc e tal, gerou burburinho. E porque realmente tem mais dados aqui para mostrar para vocês. Um aviso aqui para os dois lados porque a eleição está polarizada, né, meu? Para os dois lados do mercado eleitoral. Especialmente para a galera do Bolsonaro, que às vezes me escreve para falar, quem fez essa pesquisa? Foi a Dilma, né? Uma coisa meio de robô, né?
Dilma, tal, não sei o quê, pá. É assim, se você vê pesquisa mesmo, e não acompanha a matéria só do jornal, se você vê a pesquisa, independentemente, porque assim, são coisas diferentes, sabe? Uma coisa é o retrato da disputa eleitoral, intenção de voto, para quem você quer votar. Isso é uma coisa. Porque isso envolve várias coisas. Por exemplo, shame vote, que as pessoas não querem falar para quem eu vou votar. Tem várias coisas acontecendo. Agora, o que é muito importante para a gente olhar? Né? E aí o pessoal do Bolsonaro que fala mal da pesquisa se perde. A pesquisa da Genial é altamente favorável ao Bolsonaro. Altamente favorável ao Bolsonaro. Altamente favorável. Por quê? Altamente favorável. Vou mostrar aqui para vocês. Se você pegar aqui, ó, a máxima da rejeição do Bolsonaro, deixa eu só mudar isso aqui. A rejeição do governo. Por que é importante olhar a rejeição do governo? Isso é muito importante. Não, Google querendo entrar aqui na nossa conversa. Não, Google, você não vai entrar na nossa conversa. Sinto muito. Eu sei, Google. É pra estar sorry mesmo. Aí, olha só. Esse Google. O que é a reeleição? A reeleição é um plebiscito contra o presidente. Basicamente é isso. É isso, é um plebiscito contra. Por quê? Porque ele já está no poder. Então é para saber se é para tirar. Só isso. É para saber se é para tirar. Então, isso dá uma vantagem ao ocupante do cargo. Por quê? Porque é para saber se vai tirar. Então, se a rejeição do atual mandatário não for alta, é difícil ele sair. Muito difícil ele sair. Muito difícil ele sair. Então, um primeiro indicador muito importante para o Bolsonaro é que a rejeição dele parou de subir, certo? Teve algum ruído no começo desse ano, que é até aqui, mas depois despenca. Despenca. Por quê? Porque a vida voltou ao normal. Entendeu? A vida das pessoas voltaram ao normal, tá vendo? E aí, o shameful vote dele, o que era esse voto envergonhado dele? Era o cara que tinha votado nele, mas viu os erros que ele cometeu na pandemia, e ele cometeu esses erros na pandemia, vários deles. A falta de sensibilidade humana do presidente, ele é insensível, é uma característica dele, ele é insensível, ele não é uma pessoa, por exemplo, que você procura para pedir ajuda para resolver seu problema. Ele não vai resolver. Entendeu? Bolsonaro, tô pensando em alguém, né? Isso não é um demérito, isso é uma característica. Tem pessoas que são extremamente capacitadas para ouvir o outro e ajudar o outro, e tem outros que não têm essa pegada. O Bolsonaro não tem essa pegada. E a população, às vezes, precisa, em vários momentos, de um candidato com esse perfil. Tá tudo certo. Não fica, entendeu? Bonzinho, malzinho. Não é assim. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Ele despencou a rejeição. A avaliação negativa do governo dele. Então, se a avaliação negativa é baixa, não tem por que mudar. Entendeu? Então, tá 39 aqui. Ó. 39%. Saca? É muito pouco. E despencou 26, 27%, 55 para 39, 20%, 55 é 11 menos 55 menos 11 daria 44, certo? E está com 39. Então é 25%, quase 30% de queda na avaliação negativa do governo dele. É muito, em muito pouco tempo. Foi de novembro até setembro. Se você considerar esse último teste aqui, ó, do 51, uma resistência, 51 aqui, foi de fevereiro até agora, nós estamos falando de uma queda de 25% em 6 meses. É muito forte. É muito forte. E o que aconteceu? A avaliação positiva dele é maior hoje do que a regular. Então, quando isso acontece, você soma os dois. Você soma o regular
entendeu? Você soma o regular com o positivo. Então hoje ele tem 32 com 26, eu estou falando de 58% de aprovação. É muito. Para um cara que apanha todo dia na rua, na rua não, na imprensa, no rádio, nas mídias sociais, ele mesmo se prejudica fortemente, faz besteira e tal. Ele apanha desde quando ele assumiu o poder. E mesmo assim ele tem 58% de aprovação. É muito alto. Então por isso que eu digo para meus amigos de esquerda, para eles baixarem a bola, trabalharem mais, convencerem os eleitores, porque do jeito que está aqui, isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Ele tem força e muita força. Tá joia? E se for continuando nesse nível de queda, daqui a pouco ele tem mais avaliações positivas do que negativas. Daí a tendência ficou estabelecida. E se tiver segundo turno ainda, daí isso fortalece isso ainda mais. Porque daí você vai ter que olhar e falar assim, bom, o eleitor do Ciro, que não votou no PT, como é que é esse cara? O eleitor da Simone, como é que é esse eleitor? Então, tem que tomar... A esquerda tem que ficar muito atenta e baixar a bola. Baixar bem a bola. Porque isso aqui é um atestado de que existe baixa vontade de mudança hoje no eleitorado. E eu percebo isso aqui no interior de São Paulo, porque, por exemplo, assim, o número de casos com bandeira aumentou absurdamente. Absurdamente. Então, é um sinal. E a estratégia dele da bandeira é brilhante. É simples, mas é brilhante. Né? Tem que tirar o chapéu. O cara foi brilhante. Então, isso gera uma capacidade de comunicação fora da mídia principal muito grande. E a mídia tem perseguido ele fortemente. E isso, na política, não é bom. Por quê? Porque isso faz com que o Bolsonaro ele possa se vestir como vítima. Não estou dizendo se ele é vítima ou não. Só estou explicando que... Né? Então, eu mostrei para minha esposa. Falei, olha que loucura. Tinha lá uma matéria no UOL, porque ele falou que ele era imbrochável, tal, não sei o quê. Falando assim, tipo assim... tantos por cento, ou a maioria dos homens na idade do Bolsonaro tem problema de... Baixou o nível, né? O mesmo jornal que disse que a conduta dele de falar aquilo era deplorável, e eu acho que é deplorável mesmo, vai lá no nível mais baixo que existe e fomenta um argumento ainda mais deplorável. Então é uma coisa assim, claramente parcial, né? E aí como é que você pode comunicar para o eleitor, em dúvida, por exemplo, que é preciso ter serenidade se você não consegue ter serenidade quando você fala do Bolsonaro, entendeu? Então, a elite brasileira de comunicação tem esse problema. Por isso que a Globo é muito mal vista, por isso que a Folha está muito mal vista. Por quê? Porque eles não percebem que o exercício do poder que eles faziam no passado não cabe mais nos tempos atuais, né? Então, fiquem atentos a isso. Bolsonaro muito forte. E aí aqui tem uma informação muito importante, que é aqui, ó. Olha só para vocês verem. No Sul é onde ele tem menor rejeição do governo dele, é só 31%, mas em todos os estados está caindo. E no Nordeste foi onde caiu mais. Ele tinha 60% quase de rejeição no Nordeste, está hoje em 49%, 50%. Tá joia? É muito forte. É muito forte. Sabe o que é isso aqui? Para aqueles que me escrevem para falar de nova política, deixa eu falar para vocês, bolsonaristas desinformados. Isso é o Centrão, isso é a antiga política. Isso é o Lira. Isso é o Ciro Nogueira. Sacou? Isso é o deputado lá do Nordeste falando para o vereador dele que tem que trabalhar e que tem que ir lá falar com o eleitor e falar para o eleitor que o Bolsonaro vai dar o dinheiro, que vai chegar aos 600 conto e que o que precisar vai resolver, que vai ter emenda, que vai resolver o problema não sei o quê, e que precisa, e que estamos juntos, e que a garantia somos nós, que estamos com você aqui há muito tempo. É isso. Não tem essa de nova política.
Porque política é igual em qualquer lugar. O eleitor tá lá passando fome, ele não quer pensar em socialismo versus capitalismo. Isso é só para quem quer discutir filosoficamente. Se é que isso é uma discussão filosófica. O cara tá lá, meu irmão, querendo saber como é que ele faz para comprar a pinguinha dele. O cara tá lá pensando, a mãe tá pensando como é que compra um leite. A conversa não é sobre liberalismo, entendeu? Até porque quem mora no Nordeste sabe que essa conversa de liberdade é só para boi dormir, tá joia? O cara que tá lá no meio do sertão, meu irmão, nordestino, trabalhando que nem um louco no meio do sol, sem ter água para beber, você acha que ele acredita em liberdade? Que nem você e eu que estamos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Minas, onde quer que seja. Tá louco? No sul do país, tá louco? Você acha que é igual? Brincadeira, né? Então, é isso, assim, ó, cosmopolitas veem o mundo sempre numa visão muito simplista. Liberdade, liberdade, vai lá no Nordeste, lá, onde sua cabra tá morrendo, você tá no meio do mato, não tem nada, mora numa casinha de pau a pique, qual que é, né, meu? Tá de brincadeira, conversa de liberdade, meu irmão. Bom pra você falar de liberdade. Tá reclamando porque tem carro e precisa encher o tanque. E o cara que tá lá, sem água? Cada conversa. Então, tirado as conversas bobas da frente, olha aqui, ó no Sudeste. No Sudeste, ó, claramente, ó, a aprovação dele subiu, né? O regular continua linear, então tá ótimo. No Sul, ótimo. No Centro-Oeste, ótimo. Então, cuidado pretensiosos do PT. O cara vai dar trabalho. E aqui, ó, no feminino, ele tá fazendo uma transformação fora de série no feminino. Fora de série. Porque o voto feminino é muito mais fechado. As mulheres têm uma opinião muito mais intensa e forte do que os homens. Porque elas são muito mais observadoras. Elas se definem e não tem papo. Não tem papo. O homem é mais maleável. A mulher não, a mulher é mais decidida. Decidiu. E o que está acontecendo com ele? A rejeição dos votos femininos despencou também. Você caiu 15%, muito bom. Por quê? Porque é um extrato difícil de mudar, muito difícil de mudar. Então, caiu bem. O número de mulheres que já veem o governo dele positivo já ultrapassou o regular. Então, ele continua tendo aí 55% de potencial voto feminino, é um universo relevante. E no masculino daí nem se fala. No masculino você já está tendo os homens que acham que o governo dele é bom, quase batendo o positivo, o negativo. Então veja, ó a subida. Então tem se fortalecido a ideia de que é para votar no Bolsonaro. Entre jovens, muita gente falando, não, jovens não gostam do Bolsonaro, olha aí, também. Então ele está tendo um ganho de aceitação, de avaliação em todos os estados da sociedade, em todos. É impressionante, silencioso, mas impressionante, né? E aí, escolaridade, eu vou passar, deixa isso para lá. Renda. Entre os pobres, onde ele tinha bastante problema, a mesma coisa. Por quê? Porque ele está indo lá resolver o problema da renda. Entendeu? Não é sobre liberdade. Entendeu? Isso é para andar na Paulista, gente. Certo? O cara é milionário, vai lá, pega um carrão, vai lá na Paulista fazer graça. Né? Ou os empresários dão dinheiro, pagam para as pessoas vão lá, vestindo vermelho. Não é sobre isso não. É o eleitor mesmo, não é formador de opinião, é o eleitor. Olha aqui, ó, despencou entre os mais pobres. Ó, olha só, olha a curva também fechando, já tem 26% de positivo, ele subiu 30% entre os mais pobres em avaliação positiva, 30%. Tá joia? Então, todos os estratos, tá vendo o que eu tô falando? Todos os estratos, daí os otários, olha a força dele nos evangélicos. Também desconexão do PT com a realidade. Os evangélicos ocuparam um espaço na democracia brasileira gigantesca. O PT ficou ali grudado na comunidade católica de base, né? Que é muito forte, o PT é muito próximo
da Igreja Católica e especialmente desse braço da Igreja Católica. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Então, entre os evangélicos, a aceitação dele é gigantesca. Gigantesca. Então, entre os evangélicos, ele tem quase 75% dos votos. É muito voto. E isso é estratificado. Isso não tem... Tipo assim, é muito difícil reverter esse negócio. Tá joia? E aí, claro, entre os sem religião, daí é onde ele tem mais problemas. Por quê? Porque é um eleitor mais crítico, é um eleitor que não está muito preocupado com a sua relação social, né? O voto da igreja, seja evangélico, seja católico, ele tem um peer pressure, né? Tem a pressão do grupo, tem essa coisa toda. Quem não tem religião é uma leitura mais individual, então a forma como esse voto é decidido é diferente, né? E aí, para avaliar aqui de uma maneira geral, também entre quem recebe e quem não recebe, por quê? Porque mesmo que eu não receba, se eu percebo que o governo está fazendo alguma coisa para ajudar quem está precisando, eu fico feliz, porque o brasileiro tem essa, ao contrário do que pensam muito dos bolsonaristas, o brasileiro tem essa ideia de que é obrigação do Estado ajudar as pessoas. Tá joia? Tanto é que se o Bolsonaro não dá o auxílio, ele não chega nesse nível, tá joia? É preciso saber o país que a gente vive. O brasileiro é, por natureza, meio cartorial e estatizante. Então, não adianta você ficar com um discurso liberalzão aqui no Brasil, que você vai ficar igual o pessoal do Novo, vai ficando para trás. Não é assim que funciona, né? Nós somos os Estados Unidos e nunca seremos. Nós somos um país diferente, completamente diferente. Não falo assim no sentido de crescimento econômico, eu falo de culturas, cultura é diferente. Um europeu nunca será americano. E isso não é ruim, muito pelo contrário. Eu acho até louvável que os europeus não sejam americanos. E assim como nós nunca seremos. Então tá perfeito. São sociedades diferentes. Então a gente tem que entender isso. Então, quem recebe o auxílio, né, despencou, a aprovação subiu, né, e aí, lembra que eu falo que o regular muda lá? Quando o regular muda, é o quê? O cara que está deixando o regular para votar nele, né? E aí, entre os que não recebem, olha, entre os que não recebem também despencou. E melhorou a avaliação, porque daí o cara aqui, por exemplo, é Bolsonaro, e não recebe, ele olha e fala assim, opa, o presidente está fazendo as coisas para poder ganhar a eleição, entendeu? Então, percebe que é uma mobilização administrativa, política, o cara está tentando ganhar espaço. Então, tem que respeitar, tá? E aí, vejam só, a avaliação do governo entre as pessoas que votaram no Bolsonaro. Lembra que eu falei do shameful vote? Infelizmente, eles não vão mostrar aqui muito para trás. Mas olha aqui, ó. Tinha um monte de eleitor do Bolsonaro que tinha abandonado ele. Voltou, ó. Tá vendo aqui, ó? Voltou. Um monte de eleitor dele que estava muito desgostoso com ele, voltou. Por isso que eu digo para vocês que ficam enchendo o meu saco. Não é assim que vocês ganham eleição, seus trouxa. Eleição se ganha fazendo o que o Bolsonaro e o Centrão tá fazendo. É puxando para a proximidade e não distanciando. Então, olha aqui, ó, mesmo quem votou no Haddad, o governo regular dele é de 26%. Eleitor do Haddad, 1/3 dos caras acham que o governo dele é regular. Não é uma coisa horrível. É evidente que daí, não dá para ter positivo lá, é dureza, né? Vai ter 5% aqui, até pode ser nulo, na verdade pode ser um erro estatístico aqui. Mas entendeu? É 1/3 do eleitorado petista dizendo que, Bolsonaro se pá vai, entendeu? Entre os brancos e nulos, né? Você tem também aqui uma reflexão do que aconteceu com o Haddad, porque daí esse eleitor é um eleitor que é meio cético com política de maneira geral, etc e tal, então muito, muito bom. Então, você diria que o governo Bolsonaro está pior do que esperava? Ó, tinha 55%, caiu para 42%, melhor do que esperava, estava em 15%, foi para 26%, subiu 100%. Entendeu? Nem melhor, nem pior. Fica estável, tá ótimo. É indiferença, aquilo que eu falei, então não tem mudança. Se é indiferente, não tem mudança. E aí, Bolsonaro está fazendo o que pode para desenvolver o Brasil, tá vendo? Ó?
Tá vendo? As pessoas têm o eleitor brasileiro é muito paciente. Muito paciente. Muito paciente. Então ele sabe, isso é meio comum, isso não tem muita relevância. Aí eu vou passar aqui. Eleições, primeiro turno. Então o que a gente tem aqui? Lula. Então o Lula fica aqui, né? Fica aqui 34%. Tá vendo? Por quê? Porque o voto do PT é estratificado. Estratificado. Então, o que você tem que olhar aqui? O que você tem que olhar aqui? Que ele tem um teto. O Lula tem um teto. Está me entendendo? O Lula tem um teto. E esse teto está ficando cada vez mais claro, porque ele tá há um bom tempo fazendo campanha já, e ele não consegue capturar o quê? Os indecisos que estão caindo. Você está vendo aqui que os indecisos estão caindo? Então, por exemplo, assim, um monte de gente está se decidindo, ó. 57% estavam indecisos lá em julho de 21. Né? Foi caindo, ó. Hoje, só 30% se consideram indecisos. O Lula não capturou esses caras. O Bolsonaro capturou uma boa parte desses caras, porque o Bolsonaro saiu de 15%, 16% para 30%. Ele subiu 100% da janela de novembro até agora. Vocês entenderam? Então, e ele está começando a ter uma pernada de alta. Então existe um risco muito grande de que ele termine o primeiro turno da eleição até na frente do Lula. Por isso que você não pode olhar a pesquisa pelo resultado, porque isso é coisa para boi dormir, é como olhar preço de um ativo, você tem que olhar para a tendência. E a tendência do Bolsonaro é de alta. O que você vai fazer? Não importa se eu gosto ou não gosto do Bolsonaro, é irrelevante, certo? E aí os outros, né, Ciro Gomes, tal, tá aqui, eles continuam sem relevância. Não existe terceira via. Não existe terceira via. E aí os indecisos femininos, olha isso aqui que interessante. As mulheres, 30% votam no Lula. O Bolsonaro teve um aumento de voto feminino de 50%, de 16 para 24. Tá vendo? De 16 para 24. Entre os homens, ele saiu de 26 para 35 e empatou com o Lula. Entendeu? O Ciro não anda, não tem jeito. Aí aqui na espontânea é importante, porque a espontânea vai dizer para você quanto a estimulada é com os nomes, e a espontânea você fala. Então, por exemplo, assim, nos extratos, eu estou lendo a espontânea, né? Nos extratos aqui de idade, tá vendo? Ó, tudo fortalecendo o Bolsonaro. Estratificado o voto dele. No Nordeste, o Lula continua forte, mas o Bolsonaro está em tendência de alta, tá vendo? E ele está capturando o quê? O voto indeciso. Católicos e evangélicos, de novo, sem dúvida. E aí, vamos andar um pouquinho. Isso aqui é só repetição, tá joia? Aí aqui é o cenário da estimulada, né? Do primeiro turno, como é que tá evoluindo, 44%, tá vendo? O Lula fica ali naquela região, porque daí isso aqui é o quê? Já é o voto, a totalização, né? E aí aqui você tem estimulada. Então como é que tá aqui, ó? O Lula tem 44, fica parado aqui, ó. E o Bolsonaro tem 34. Mas o Bolsonaro, como eu disse, o Bolsonaro saiu em novembro de 21 para 34, ele subiu mais ou menos 60%, 70% na estimulada, é muita coisa. É muita coisa. E aí, os brancos não vão votar, despencaram, os indecisos aqui na estimulada, eles caem, né? Por quê? Porque o indeciso é aquele cara que não sabe o voto de cabeça. Por isso que lá na espontânea, a estimulada o indeciso é tão grande, porque a pessoa não lembra. Porque as pessoas estão pensando no boleto, né, meu? Aí, quando você estimula, mostra, o que você vê? Que ela diminui. E o Bolsonaro sobe, tá vendo? E o Ciro esquece. Os outros candidatos esquecem. Estão sendo destruídos. Tá joia? Então, fizemos aqui um cenário, tá joia? No primeiro turno da eleição, eu acho assim, é parelho, mas não há dúvida, tá bom? Não há dúvida que o Bolsonaro tem, tá bom? Tem potencial eleitoral, que ele tem crescido e que
meus amigos à esquerda têm que fazer o trabalho deles, senão vão perder a eleição, tá joia? Fiquem muito atentos a isso aí. Então, tudo isso dito, fiquem atentos no cenário político eleitoral. Eu acho que a Bolsa se move só depois do BC americano e do nosso BC. Podemos ter volatilidade essa semana. E aí, olhando aqui o índice, nesse momento, o semanal aqui, ó. Então, veja o que eu falei para vocês, ó, você tem 4 semanas de nada. Você tem para baixo, falha, para baixo, falha, entendeu? Então, esse candle aqui negativo foi cancelado por esse aqui. Esse candle negativo foi cancelado por esse aqui. Então, tá bastante errático, porque a gente está numa região também muito importante, ó. Se você der um zoom, tá vendo? Ó? É uma região muito importante do preço. Veja que das outras vezes ele também ficou muito tempo aqui. Então é uma área de indecisão. E é a mesma coisa que está acontecendo lá fora na gringa. Você vê o mensal da gringa, o semanal da gringa, eles também estão muito quadradões. Então você tem que ficar atento com esse processo aqui dessa região de preço. Bem errático, né? Bem errático. Você tem uma barra gigante, né? E aí vai explodir a bolsa, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Está destruindo aqui os ganhos de todo mundo que ficou, por exemplo. Um cara que estava em opção aqui, ele só se ferrou nesse último mês de opção. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Para ficar o quê? No mesmo lugar. Certo? Porque se você pegar aqui, ó, e marcar, olha aqui onde tá. Tá bem no meio. Entendeu? Então é como se o preço não tivesse andado no último mês. O preço não andou. Já o dólar, ó, por exemplo, já o doleta, olha, o doleta também semelhante, ó, bate para cima, bate para baixo, bate para cima, bate para baixo, né? Bate para baixo, bate para cima, bate para baixo. Então, doleta também, ó, bem semelhante, ó, também bem semelhante. Claro que o doleta tem uma perna de queda aqui para baixo, confirmando aqui a ideia de que o doleta vem aqui no 4820, que é o que eu acho para onde ele vai, mas também muito chato nos últimos 4 semanas. Aqui 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 semanas do doleta. Vamos olhar o DI futuro. Me perguntaram lá no dado do Tesouro, eu não olhei, mas assim, galera, infelizmente não teve repique que eu imaginava que ia ter. O mercado está aceitando que vai para baixo mesmo, olha, o DI está caindo. Então, fecha seus renda fixas pré-fixados o mais rápido possível, porque está vindo para baixo aqui. Né? Não, você não precisa nem ficar olhando muito dados do Tesouro se você não quiser, porque dá trabalho, etc e tal. Se orienta pelo DI, tá vendo? Se orienta pelo DI, ele tá indo aqui, ó, tá? Deve vir aqui pelo menos nos 11,33, tá bom? Então esse é o DI. Na gringa, vamos olhar a gringa? Na gringa, euro. Deixa eu começar lá de cima, né? No yield. Ó, o yield fazendo uma briga aqui, porque chega perto da decisão do Fed, essas coisas todas, tem CPI, então a gente vai acompanhar o yield essa semana depois do CPI, TLT ainda no fundo aqui, vamos acompanhando. Aí a gente tem o que? Teve a perna de alta desses 3 dias aqui, ó, tem essa média de 100 aqui, né, no Dow Jones, tem a média aqui, segurando aqui, na média de 50 aqui, média de 20, perdão, média de 20 aqui no SP500, e aí a gente tem a Nasdaq também com a média de 20 aqui para segurar o preço. É aqui que eu acho que a gente pode ter um teste aqui, né? Vamos acompanhar aqui se o CPI faz esse preço cair ou se faz uma leve alta, e depois corrige com o Fed. Vamos acompanhar isso. De qualquer forma, deixa eu só mostrar para vocês no semanal, para vocês verem aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, deixa eu pôr. Peraí. Ó, no mensal, isso. Olha no mensal. Caiu, defendeu. Caiu, defendeu. Então tá bem estranho, mas me parece ainda clara a tendência de queda. Vamos ficar atento, tá bom? Beleza? O VIX, olhando daquele jeito que eu falei para vocês, vamos olhar a média. O VIX deu uma baixadinha, né? Mas ele não está perdendo essas médias aqui. Então o que você faz? Você marca aqui no VIX, vem aqui, marca aqui, ó. Se o VIX não perde 21,90, essa região aqui, ó, 21,80, essa região aqui, certo? Se ele não perder essa região,
o risco continua alto e o VIX pode subir, tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui para o nosso tradicional. Euro fazendo a defesa do fundo, pode dar o trade finalmente, estamos de olho no euro. Dólar Index aqui numa falha, aguardando os dados da inflação, vamos ficar de olho. Bitcoin defendeu forte, né? Subiu bem, mas vai ficar parado aqui na média de 9 aqui, ó, porque perdeu a 200. Então, vamos acompanhar isso. Às vezes, que eu tô aqui no semanal, né? Deixa eu pôr no diário. Tem aqui essa média aqui, a média de 100 aqui, ó, deve segurar o preço, vamos acompanhar. Ethereum rompeu, né? Vamos ver se esse rompimento da 1000 funciona. Se não romper e perder, é uma venda boa no Ethereum. Petróleo subiu depois de romper aqui o fundo, normal, está testando o fundo. Ouro indo buscar a 1000 aqui embaixo. E minério de ferro, me perguntaram sobre o suporte do minério de ferro. Galera, eu acredito que o minério de ferro vem testar o 88 aqui, ó. Eu acho que ele vem testar o 88. Acho que ele vem testar o 88 e quando ele vier testar um 88, ele vai fazer um spike, porque todo teste de mínima chama spike hoje em dia no mercado. Então, tipo assim, vem aqui, bate, defende, ele faz um spikezão para baixo. É o que eu acho que vai acontecer no minério de ferro. EWZ nosso, defesa testando a média de 200. A gente fica olhando o EWZ se esse teste aqui da média de 200 funciona. Se esse teste aqui for rompido, ela não pode ser torcedor não, mano. É pra cima, pronto, acabou. Agora, fica de olho no EWZ. China, defendendo, né, mas já perdeu a 1000, então quer dizer que está indo para baixo. E Emerging Markets também caindo, né, há muito tempo, perderam a 1000, não mostrando força ainda. Então deve bater aqui, talvez nessas médias aqui, mas essa é a leitura. Então, fizemos aqui um domingo do trader mais rápido, mas eu acho que abordei os temas todos que eram relevantes. Fique atento ao calendário dessa semana, muito importante. Tesouro direto, essas coisas. Volto a dizer, me parece claro que é prefixado, aproveita, daqui a pouco você vai perder esse trade, porque daí não tem mais trade para fazer. Segundo, índice nosso, fique atento por causa do período de opções. E vamos acompanhar CPI e PPI e a produção industrial na China essa semana, tá bom? E na eleição, tá aí. Canja de galinha, certo? Modéstia, chinelinho arrebentado, havaiano no pé, não faz mal para ninguém, porque quem decide a eleição não são nem os manifestantes da Avenida Paulista, nem os petistas nos seus sindicatos, nem o banqueiro na sua sala com ar-condicionado. Quem decide é o eleitor, aquele cara que está lá em casa, pensando como é que ele paga os boletos, como é que ele compra o leite. É esse cara que decide a eleição. Não sou eu, não é você, não é a minha explicação de hoje aqui, não é a sua ofensa ao outro no Twitter ou onde quer que seja. É simplesmente quem consegue explicar para aquele cara lá, que não se acha tanto quanto a gente, porque ele sabe que a vida é muito mais sofisticada, muito mais complicada do que a gente imagina, é aquele cara que precisa ser convencido. Então, amigos da esquerda e da direita, centro já foi, infelizmente, mas amigos da esquerda e da direita, baixem a bola, respeitem o senhor eleitor, porque é ele que decide a eleição. Fui, valeu, tchau, tchau.